Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15, que está assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Pois bem, Paulo está ensinando aqui aos romanos que eles deveriam levar em conta um novo estilo de vida, porque haviam entregado o seu coração a Cristo Jesus e por isso agora eles precisavam viver de acordo com essa fé, de acordo com essa nova vida que Jesus oferece a todo aquele que se entrega a Ele. Porque havia um certo raciocínio naquela época que você poderia pecar com o corpo porque nada seria, mas você poderia pecar porque isso provocaria a graça de Deus para perdoar aquele pecado. Então, quanto mais você pecasse, mais graça você receberia da parte de Deus. E Paulo, então, ele corrige esse raciocínio. Fala, de maneira nenhuma permaneceremos no pecado, ou vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque o nosso estilo de vida agora nada tem a ver com o velho homem que existiu antes de converter-se a Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, a vida em Cristo Jesus é uma nova vida. As coisas velhas para trás ficaram. O homem velho, a mulher velha, antes do seu conhecimento de Cristo Jesus, ficou para trás. As nossas paixões, os nossos impulsos para o pecado, o domínio do pecado sobre nós, isso acabou quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. E como é que acontece essa conversão? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós os confessamos ou concordamos com Deus que eram pecados e nós nos entregamos a Jesus Cristo e cremos no seu sacrifício na cruz do Calvário, então, crendo no seu perdão, então nós encontramos a nossa salvação, a nossa conversão. Por isso, mediante esse ato de fé, de confiar, de crer em Cristo Jesus, no seu ato de sacrifício por nós, nós devemos então viver uma vida de acordo com a vida que o Senhor requer de nós, segundo a sua vontade. Não mais segundo as nossas paixões, não mais segundo os nossos impulsos, mas segundo a vontade de Deus. Paulo está ensinando exatamente isso. Nós não devemos permanecer no pecado. Não vamos pecar mais para que Deus possa dar mais graça para perdoar os nossos pecados. De forma nenhuma. O nosso estilo de vida é outro. Inclusive aqui ele fala sobre escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado. Quando nós não tínhamos Jesus Cristo, nós não conseguimos dizer não para o pecado. Um alcoólatra não consegue dizer não à bebida alcoólica. Um viciado em cigarro não consegue dizer não a alguém que oferece a ele um cigarro. Um dependente químico não consegue dizer não àquele que lhe oferece a droga, porque é escravo dessas coisas. Nós éramos escravos do pecado. Nós não conseguimos dizer não ao pecado. Mas Jesus nos libertou do domínio do pecado. Ele nos fez, então, novas criaturas. Hoje nós podemos dizer não ao pecado. Mas, paradoxalmente, nós nos tornamos escravos de um outro Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos
o jugo do pecado, as cadeias do pecado e nos tornamos escravos do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esta relação é diferente da outra, porque nesta relação não existe aqui a tirania, não existe aqui a destruição, não existe aqui a maldade. O que existe nessa relação Senhor e escravo, Senhor Jesus e nós escravos, é um relacionamento de amor, de cuidado. E é por isso que nós devemos viver de acordo com a vontade do nosso Senhor, de acordo com a vontade do nosso proprietário. Por isso Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Nós estávamos mortos quando não conhecíamos Jesus Cristo. Ele ensina isso em Efésios. E agora nós estamos mortos para o pecado. Hoje, vivos para Deus e mortos para o pecado. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós temos que seguir um estilo de vida diferente deste mundo. Lembre-se, não se engane, Deus não abençoa aquele que permanece no pecado. Você pode procurar qualquer igreja, você pode procurar qualquer líder espiritual, seja pastor, apóstolo, bispo, quem quer que seja. Se você não confessar os seus pecados, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não viver uma vida segundo a vontade de Deus, você não será abençoado. Porque Deus não nos abençoa enquanto nós permanecermos conscientemente no pecado. Não adianta ir buscar campanhas, fazer correntes, se você não enxergar que precisa do perdão de Deus e que você precisa ter o estilo de vida que um escravo de Jesus Cristo deve ter. Por isso, realmente, entregue o seu coração a Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados à Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, 2 cultos. O primeiro, às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. E o último culto, às 6h30 da tarde, um culto de celebração. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa viver de acordo com a vontade do nosso Senhor, para que aí então você seja verdadeiramente abençoado. Que seja assim em nome dele, Jesus Cristo. Amém.